Você sonha em ter sua vida organizada, sua vida controlada ali? Acontece com muita frequência com você, de você tentar fazer alguma coisa e aí você começa a estar empolgado, mas depois você desanima porque não consegue tempo, porque não conseguiu conciliar as coisas, porque ficou faltando tempo, sobrando coisas e faltando tempo. Então, se eu disser para você que tem uma técnica, que tem um meio, uma maneira de você conseguir dividir o seu tempo, dividir as 24 horas que você tem todo dia e conseguir, dessa forma, organizar a sua vida e alcançar a tão sonhada disciplina. Não é você conseguir fazer as coisas que você tem para fazer, seja na sua casa, conciliar com o trabalho, conciliar com o lazer, conciliar, seja lá com o que você quiser, porque a realidade de cada um diferencia, não é? Eu queria começar perguntando se você conhece a regra do 8 mais 8 mais 8. Essa regra, ela consiste, a ideia dessa regra é o seguinte: essa regra, a ideia dela é você dividir o seu dia, dividir as suas 24 horas em três blocos. 8 mais 8 mais 8. Você divide em três blocos. O primeiro bloco seria para você dormir, para você descansar. Você tira aquelas 8 horas ali para poder dormir, descansar, as 8 horas que todos nós sabemos que seria o certo para a gente, para todos nós tirarmos no mínimo 8 horas de sono para poder recarregar as energias, para poder conseguir desempenhar todos os nossos papéis, as nossas funções com eficiência, né, com eficácia. Esse seria o primeiro bloco, 8 horas para dormir. E aí, as outras 8 horas seriam para trabalho, 8 horas para trabalho. E as últimas 8 horas seriam três blocos. O primeiro bloco, 8 horas para dormir. O segundo bloco, 8 horas para trabalho. E, por fim, o terceiro bloco de 8 horas, que seria para lazer, não é? Eu vi essa técnica há um tempo atrás e como sempre, eu adapto a minha realidade. Eu achei interessante, eu achei muito boa a ideia. Só que aí, tipo, eu vi algumas falhas nesse modo aí de dividir ali as suas 24 horas. Por que falha? Você fale para mim se você concordar comigo. Deixa aqui nos comentários se você concordar comigo. Que é o seguinte, para minha realidade aqui, 8 horas de sono, eu consigo tirar 8 horas de sono, eu consigo só passar 8 horas no trabalho, porque a realidade de muitos de nós é o quê? Quem trabalha de CLT mesmo tem o percurso ali, o tempo de trabalho, mas tem ali mais uma hora de almoço. E aí tem o tempo do trajeto. Tem gente que passa 1 hora e meia, 2 horas. Eu conheço pessoas que demoram 3 horas no transporte para chegar no trabalho e mais 3 horas para voltar para casa com sorte, se não pegar muito trânsito, não é? E aí, quando você calcula isso aí, a matemática não bate, não é verdade? Quando eu vi, eu trouxe essa ideia aqui para vocês porque eu comecei a testar, eu vi que estava funcionando muito bem para mim aqui, para minha casa, para minha realidade, e eu achei que seria legal trazer aqui para vocês, porque muitos de vocês, eu também observei muitos em comentários de outros vídeos a respeito desse assunto, fiz uma breve pesquisa de campo para ver o que as pessoas estavam falando. E aí eu percebi que muita gente, tipo assim, vê alguém falando da técnica 8 mais 8 mais 8, já acha um absurdo para a realidade dela. Um absurdo tipo, eu não passo só, quem dera eu passar só 8 horas de trabalho, isso para mim não dá. 8 horas de lazer, isso também não dá. E muito menos 8 horas de sono, então deixa para lá, isso não funciona para mim. Elas não param nem sequer para observar, para ver, será que daí eu consigo tirar algum proveito? Será que daí eu consigo tirar alguma ideia, adaptar aqui para minha realidade? E foi o que eu fiz, gente. É essa ideia que eu quero trazer para vocês. Baseado nessa técnica, baseado na regra do 8 mais 8 mais 8. Então, como foi que eu fiz aqui para a minha realidade? Como eu adaptei aqui para a minha realidade, para a minha rotina, para a minha vida? Ficou da seguinte forma, eu até anotei aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Ficou da seguinte forma. Cadê? 5 horas, isso. Eu dividia da seguinte forma. A gente vai dormir, eu organizei, eu não sei se você está chegando agora, volta alguns vídeos para trás que você vai ver que tem alguns vídeos que eu fiz aqui que eu falei de rotina, como é que eu estava me organizando, como eu ia tentar me organizar, como eu consegui me organizar
porque a gente tinha uma mania, tanto eu quanto meu marido quanto os meninos, de trocar o dia pela noite. Então a gente virava muito a noite sem necessidade. E aí a gente não priorizava bem o sono, assim, sabe? É tipo, dormir era como dormir, tanto faz. Seja de dia, de manhã, de tarde ou de noite, e dormir era dormir. Pra mim, não, na minha cabeça não fazia diferença. Só que fazia, sim, muita diferença quando eu comecei a ver que durante o dia, o sono do dia não é igual ao sono da noite, porque durante o dia o mundo todo está acordado. À noite não, à noite já está tranquilo, né? À noite você já consegue ter um pouco de sossego a mais. Eu me considerava ser muito noturna, eu ainda sou, só que agora eu estou prezando mais pelo descanso. Então, como foi que eu fiz? Eu olhando essa rotina aí, eu olhando essa técnica aí, para minha realidade não ia dar certo, porque eu não consigo tirar 8 horas de sono. Não é todas as vezes que eu consigo, muito menos quando eu estou com projetos para fazer, quando eu estou com trabalhos para desenvolver, como eu estou agora, indo para a parte 2 aí do meu plano de mudança de vida. Eu vou deixar, tô me organizando aqui para trazer, tá? Deixar vocês a par disso tudo aí. 8 horas de trabalho também sem condições. Por quê? Porque eu atendo, por enquanto, eu estou me dividindo. Isso aqui também é um trabalho. Então, eu estou me dividindo entre o que eu faço atualmente e o que eu estou fazendo agora com a internet, o meu trabalho aqui com a internet. Por quê? Porque eu estou numa transição de carreira. Eu quero o mais rápido possível largar o que eu estou fazendo e ficar só aqui com a internet. Então, eu tenho um trabalho dobrado, não é? Então, logo, não tem condições de eu só passar 8 horas no dia trabalhando, porque aí, aí agora eu tô falando para quem é dona de casa também, né? Para nós que trabalhamos fora ou trabalhamos em casa, mas também somos dona de casa. Até para homens também, que moram só e tem ali que lavar suas roupas, que tem ali que fazer sua própria comida. Então a gente sabe que a realidade, quando a gente bota na ponta do lápis, é complicado, não é, gente? É muita coisa que a gente tem para fazer, não é só o trabalho, aquele trabalho remunerado. Tem um trabalho que não é remunerado também e conta da mesma forma. Porque aí quando junta os atendimentos que eu tenho que fazer, o trabalho aqui com a internet, junto com a casa, embora que meu marido e meus meninos eles ajudem, mas ainda assim fica pesado, fica bem complicado, não fica só 8 horas de trabalho por dia. Entendeu? E 8 horas de lazer, eu acho assim, para o dia que tem 24 horas, para nossa realidade aqui, não é que é muito, mas atualmente eu não colocaria 8 horas de lazer, sendo que eu só ia ficar com 8 horas de trabalho e eu sei que não ia dar. Então aí logo eu vi que tinha necessidade de eu pegar essa técnica e eu mexer os meus pauzinhos e adaptar ela conforme a nossa realidade, como eu falei para vocês. E aí foi onde entrou. Comecei a calcular. Comecei primeiro a colocar no papel, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês como é que eu tô fazendo. Isso era um assunto para um próximo vídeo, mas eu vou dar um insight aqui a vocês, tá? Como é que eu tô fazendo para me organizar. Comecei primeiro a organizar a agenda, a literalmente agendar, anotar o que, que você tem que fazer no dia seguinte. Por quê? Porque o dia da gente ele não começa quando o sol começa a raiar, quando começa a sair os primeiros raios de sol. Não. O dia da gente, é fato, ele começa na noite anterior. É na noite anterior, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora, esse vídeo vai sair agora mesmo pra vocês, praticamente ao vivo, é 8h36 da noite. Eu tô gravando esse vídeo agora, 8h36 da noite. E aqui, gravando esse vídeo pra vocês, assim que eu acabar esse vídeo, eu vou fazer algumas coisas aqui e vou anotar como é que vai ser, como é que eu vou organizar o meu dia de amanhã. E aí, gente, por enquanto eu tô usando esse caderno, porque aí tem pessoas que dizem, mas eu não tenho dinheiro pra comprar agenda. Eu também não tenho, não. Aí eu uso esse caderno, ó, entendeu? Aí aqui eu vou anotando, tá vendo? Em bloquinhos. Primeiro eu tentei separar por manhã, tarde e noite. Não deu muito certo porque, por conta do meu trabalho, que é uma loucura, não deu muito certo, mas eu vou dividir o meu dia em duas etapas. Eu vou dividir manhã e tarde em um bloco só, ao invés de eu separar manhã, tarde e noite, e eu vou colocar aqui manhã e tarde. Tudo que eu tenho que fazer aqui durante o dia até o horário de eu largar. Vocês já vão entender o que é que eu tô querendo falar. Então eu vou colocar da hora que eu acordo de 5 da manhã até as 19 horas da noite, que é a hora que eu largo. E aí quando eu largo, aí sim, aí à noite só fica as coisas que eu tenho que fazer, meditação, Ho'oponopono, visualização, aproveitar aqui com a família, assistir um filme, uma série, alguma coisa, vocês entenderam? Então aqui eu tentei separar, não deu certo, porque eu separei em 3 blocos, tá? Aí depois eu fiquei só colocava o dia, o que eu tinha para fazer no dia e ia marcando, vou marcando com xizinho. E assim foi até agora praticamente. Só que aí eu organizando aqui para ficar mais didático nessa mesma ideia de ter a hora de pegar e a hora de largar. Então eu vou separar assim, só que desse jeito que eu falei para vocês, tá? Vou deixar a noite separada, a noite já é outra coisa, mas manhã e tarde vai ser uma coisa só aqui, porque aí não tenho bem um horário para fazer as coisas. Porque às vezes, por exemplo, eu tô aqui
gravando vídeo, um exemplo, eu tô de manhã aqui gravando vídeo na parte da manhã, tô editando os vídeos aqui na parte da manhã, mas de repente uma cliente me chama, eu tenho que largar aqui, tenho que ir lá, atendo, volto, tomo banho, como alguma coisa e retomo aqui o trabalho, vocês entenderam? E fica assim, meio que essa loucura na rotina por enquanto eu não largar oficialmente esse meu trabalho. Então, gente, para ir direto ao ponto, como é que eu estou fazendo então com essa regra de 8 mais 8 mais 8, se eu não estou seguindo a regra literal de 8 mais 8 mais 8? Então, eu dividi da seguinte forma, eu adaptei para minha realidade, como eu falei para vocês umas 3 vezes aqui. Então, eu fiz da seguinte forma, nós vamos dormir de meia-noite. Fazemos de tudo aqui para dormir de meia-noite. Às vezes acontece de não dormir, aí dorme de meia-noite e meia, 1 hora da manhã, mas no geral a gente se policia, tenta se policiar para dormir de meia-noite. Por quê? Mais cedo que isso eu não consigo dormir. Já tentei, não consigo mais cedo que isso. Só se eu estiver acabadíssima de tão cansada, mas é aquele cansaço que já estou passando mal, para eu conseguir dormir mais cedo. Então, nós dormimos de meia-noite. Ficamos de meia-noite até 5 da manhã, ou seja, 5 horas de relógio para dormir. Não é que é o suficiente. Eu consigo ficar de boa, né? Já me acostumei já. No começo foi difícil, não foi fácil, porém me acostumei, não é? Nós nos acostumamos aqui. Então, de 5 da manhã a gente acorda, não é? Então são 5 horas de relógio para dormir. Aí você fala, Luana, mas então por que tu não acorda um pouco mais tarde para completar as 8 horas? Porque não dá. Se eu for tirar 8 horas de sono, eu vou perder horas em outras coisas que eu poderia estar fazendo. Aí você vai dizer, mas o importante é o sono, porque você dormindo bem, você vai ser mais produtivo. De fato. Então, se eu tiver uma qualidade de sono dentro dessas 5 horas, uma qualidade de sono boa, dormir bem, eu vou conseguir acordar mais disposta. O que eu não posso agora, na minha realidade, na minha situação atual aqui, é tirar 8, 9 horas de sono. Não tem condições porque tem outras coisas para eu fazer, estou com uns projetos aqui para cuidar, porque estou nesse processo de mudança de vida, nesse processo de autoconhecimento e de dar uma guinada na minha vida. Então, para isso, a gente sabe que no começo tem que se esforçar um pouquinho mais, não é? Então, nós tiramos 5 horas de sono, dormimos de meia-noite, acordamos de 5 da manhã. Aí eu já pego de 5 da manhã, praticamente, eu emendei de 5 da manhã, vou até às 19, então são 14 horas, eu tô olhando aqui porque às vezes a mente tá uma bugada. Eu acordo de 5 da manhã e de 5 até às 19, ou seja, de 5 da manhã até às 7 da noite, é o horário que eu tenho são 14 horas, totaliza 14 horas. É o horário que eu tenho para arrumar casa, limpar as coisas, para atender cliente, para gravar os vídeos, editar os vídeos, subir os vídeos, para poder estudar, para poder desenvolver esses novos projetos que eu estou fazendo, para poder criar, entendeu? As coisas que eu estou criando agora para dar esse novo passo na nossa vida. Então, assim, para trabalho, eu já sei que eu tenho que tirar eu tenho essas 14 horas no dia, de 5 da manhã até 19 da noite, para poder trabalhar. Por quê? Porque eu faço tudo que eu preciso fazer, não importa o que for, faço o que eu preciso fazer. Nem que eu pegue diretão, não importa. Por quê? Porque eu sei que de 7 da manhã eu largo, entendeu? Então, assim, vai ficar igual como se você estivesse trabalhando numa empresa de CLT ali, que você tem hora para cumprir, horário para cumprir. Então, às 19 eu largo. Se ficar alguma coisa para fazer, eu faço, eu deixo para amanhã. Só que a prioridade é fazer tudo que precisa ser feito para aquele dia. Não é você dar conta do mundo, não, gente. É o que você planejou para fazer naquele dia. É o que você anotou na sua agenda, entendeu? E seja racional, porque na hora que a gente começa a anotar, a gente se empolga na caneta. Começa a anotar e não pensa. Calculem bem o que vocês vão fazer, calculem se vai dar tempo concluir essas tarefas todas até a hora de você largar. Porque quando der a hora de você largar é sagrado, tá? Não pode estar passando, porque aí a gente acaba ficando cansado, ficando desmotivado. Não tem um motivo assim que nos estimule a fazer o que precisa ser feito no decorrer do dia. Aí acaba acontecendo o quê? A procrastinação, né? Deixa eu tirar aqui. Acaba acontecendo a procrastinação. Quando você não tem um horário para dizer, não, eu tenho que dar sangue na canela agora porque eu quero largar, eu quero descansar, eu quero poder assistir uma série, assistir um filme, eu quero poder dar uma estudada, ler um livro, alguma coisa assim. Quando você não tem esse estímulo, vocês estão conseguindo entender? Presta bem atenção, tá? Quando você não tem esse estímulo, acontecia muito comigo, gente, é fato, juro pra vocês.
Acontecia muito comigo. Você não tem esse estímulo de, eu tenho tal hora para trabalhar e tal hora eu largo. Então, para eu poder largar, eu tenho que terminar essas coisas logo, para não ficar tanta coisa para amanhã, senão vai me sobrecarregar amanhã. Entendeu? Para você poder descansar, poder relaxar. E acabava que ficava desse jeito. Quando não tinha hora, ficava assim. Eu tenho que fazer uma coisa e não fazia de manhã. À tarde eu faço. Aí chegava à tarde, não, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco dava 5, 6 horas da noite. Não, daqui para meia-noite eu faço, antes de dormir eu faço. Chegava a hora de dormir, eu estava cansada, já estava exausta, não tinha ânimo para fazer mais nada, ficava para amanhã. Amanhã, às vezes eu fazia, às vezes não, ficava para depois de amanhã. Vocês entenderam? Experimentem, testem, mas testem com compromisso aí na casa de vocês. Depois vocês me contam, tá bom? Mas é muito verdadeiro, é muito boa essa ideia, tá? Então, voltando aqui para o que foi que eu fiz, a minha adaptação. Se eu vou dormir de meia-noite, acordo de 5 da manhã, e eu tenho de 5 da manhã até 19 da noite, para poder fazer tudo que eu preciso fazer em casa, fazer almoço, fazer comida, fazer janta, trabalhar aqui na internet e tal, editar vídeo, subir vídeo, estudar, teoricamente assim, sabe? Vocês já vão entender. Atender cliente fora, levar menino para a escola, pegar menino na escola, então assim, tenho tudo isso para fazer dentro de 14 horas. Na minha realidade, é o suficiente. Às vezes fica bem apertada, aí eu deixo um pouquinho, alguma coisa para fazer no outro dia, se der para fazer, se não for me sobrecarregar tanto. E se realmente for muito corrido, porque se não for e for por conta de preguiça, de querer procrastinar, eu não faço, tá? O fato de eu estar falando aqui com vocês agora, gravando esse vídeo agora, é uma prova de que eu estou lutando contra a procrastinação, digamos assim. Não estou deixando ela vencer, porque tá chovendo, tá bem frio assim, né? Aqui, teoricamente, tá um pouco frio, aí fica aquele, sabe, aquele gostinho de tipo, deixa pra gravar amanhã, sabe? Vamos descansar agora, só que não é o tempo de descansar, né? Agora não é o tempo de descansar. Aí ficou, se eu largo às 19 horas, ficou 5 horas de relógio aqui para lazer. E aí você pergunta, então qual é o lazer, Luana? Aí eu lhe falo, vai depender do que você gosta de fazer. Não importa o que você gosta de fazer. Às vezes tem gente que gosta da academia, tem gente que gosta de assistir, tem gente que gosta de beber, tem gente que gosta, sabe? Então, assim, não importa o que você quer fazer, é o seu tempo de lazer. É para você ficar com a sua família, ou com os amigos, ou para sair, para ir no cinema. Não importa, gente, não importa, literalmente não importa o que você quer fazer, tá? Essas 5 horas que você tem, ou seja, você dormiu um horário, né, regular ali, né, aceitável, você teve o dia todo, você trabalhou, você fez tudo, você está com aquele sentimento de que encerrou o dia de uma forma maravilhosa, que foi concluindo as atividades que você tinha para aquele dia. Então agora chegou a hora de que larguei. Larguei, pronto, larguei. Não quero nem saber de trabalho hoje. Aí, aqui em casa, o que é que a gente faz? Aqui em casa, a gente gosta muito de assistir. A gente adora, a gente ama assistir. Eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos, tá? Pra quem tá chegando agora, não, que não viu, né? Mas a gente adora assistir. É o nosso hobby, é a nossa diversão, sabe, nosso entretenimento, é assistir. Assistir, comer. E aí, gente, eu divido também esse tempo de lazer, essa questão de lazer, em tirar ali umas meia horinha, 20 minutinhos, para poder fazer o Ho'oponopono, para poder fazer a meditação, para poder fazer visualização, entendeu? Sempre que dá, eu faço isso. Aí, mais uma vez, chega meia-noite, encerrou ali, já deu ali o seu limite, você já não tem mais horas para gastar daquele dia, entendeu? Daquele dia você não tem mais horas, você já usou tudo que podia usar, e aí você já vai começar o ciclo novamente, que é dormir, tá certo? E aí eu faço isso de segunda a sábado. De segunda a sábado, fica nessa mesma rotina, de segunda a sábado. Dorme de meia-noite, acorda de 5 da manhã. De 5 da manhã até as 19, tem que fazer tudo que tem que fazer, para poder de 19 até meia-noite descansar, relaxar, assistir um filme, um vídeo, uma série, tomar um vinhozinho, conversar, brincar, estudar, tá? Estudar. Eu digo estudar, as pessoas, quando a gente fala estudar, as pessoas pensam muito que eu vou entrar na escola, vou fazer um curso numa escola, em alguma coisa. Não, gente, estudar se você está nesse caminho de autocuidado, de desenvolvimento pessoal, você já tem que estudar sobre isso.
Se você quer algo diferente na sua vida, eu tenho certeza que você quer um trabalho novo, uma renda nova, alguma coisa você quer aprender novo para poder você começar a desempenhar esse papel, tirar esses planos do projeto, você vai ter que estudar. E aí você faz isso de casa mesmo, tem muitos cursos online, tem muitas coisas, muitos e-books, muitos livros que você pode estar comprando para poder estar estudando, e tem também muito conteúdo grátis também para você começar, tá? Para você estar estudando o que você quer fazer sobre aquilo que você quer fazer para você entender maravilhosamente bem aquilo que você precisa para você começar a desempenhar esse papel e mudar a sua vida. Então, o estudar que eu falo é isso, tá? Então, eu sento, eu tiro um momentozinho. Tem, por exemplo, se ontem a gente assistiu uma série, assistiu um filme, hoje eu coloco um desenhozinho que é um pouco mais rápido, acabou aquele desenho, já assisti um desenho aqui com os meninos, todo mundo junto, aí eu vou, já coloco um curso aqui que eu estou vendo, já vou ler um e-book, já vou ler um livro, já vou procurar ver alguma ideia de algum projeto que eu possa estar fazendo, que possa agregar no que eu estou fazendo. Vou estudar a lei da atração, estudar as leis universais, estudar energia, vibração, entendeu? Então, assim, sempre temos que estar dispostos a aprender, não podemos estagnar, não podemos parar, não podemos engessar, como as pessoas costumam falar, né? Porque assim ninguém cresce para lugar nenhum, tá bom? Então é isso, gente. A dica que eu dou para vocês é essa. Essa regra do 8 mais 8 mais 8 é muito boa, certo? Só que não quer dizer que, porque a ideia inicial da pessoa que inventou isso aqui, ou que descobriu isso aqui, seja lá o que for, a ideia dessa pessoa foi dividir o dia, ela dividiu de acordo com a realidade dela, e para algumas pessoas esse modo de divisão dá certo, não é porque para você não dá certo, eu tenho certeza absoluta, para a grande maioria dos brasileiros não dá certo. Essa divisão aqui não dá certo. Então, você faz o quê? Você pega o limão e faz uma limonada. Você adapta com a sua realidade. Só não pode olhar alguém dando a ideia. Por exemplo, eu dei a ideia, você pode adaptar com a sua realidade. Porém, eu dei um exemplo do que eu faço aqui na minha vida. O que para minha realidade aqui serve, entendeu? O que para minha realidade aqui ajudou, está funcionando. Porém, o que está funcionando para minha realidade pode não funcionar para você, porque você não tem a mesma rotina que eu, você não tem a mesma correria que eu, você não faz as mesmas coisas que eu, pode fazer mais, pode fazer menos, você entendeu? Então, assim, não importa, só não pode deixar pra lá e ficar tipo, isso pra mim não serve, não, isso não tem nem lógica, não, nunca que eu vou conseguir fazer isso, ou nunca que eu vou trabalhar 8 horas de relógio, como eu vi muita gente falando, nem sequer se dão o trabalho ali de dizer, não, eu vou analisar isso aqui, vou colocar no papel, gente, tem que colocar no papel, se não colocar no papel não vai dar certo. De cabeça não dá certo, é muita energia que vocês gastam, e a ideia é você não gastar energia com o que não tem necessidade de gastar energia naquele momento, tá certo? Então, por isso que eu falo, por isso que eu mostro tanto para vocês, que é tudo anotado, ó, a quantidade de folhas que eu anoto as coisas aqui, cadernos e mais cadernos, como eu mostrei para vocês aqui, cadernos, anotações e mais anotações, ó, e por aí vai, anotações. Aqui, ó, eu fiz um mapa, fiz um vídeo aqui mostrando uma roda da vida para eu poder identificar aqui o que eu precisava fazer, entendeu? O que eu tenho que mexer na minha vida. Então, assim, tudo no papel, tem que ser tudo no papel. Tira da cabeça, coloca no papel. No papel é como se você tirasse daqui, colocasse aqui, e aqui ficasse as claras. Aqui você consegue enxergar. Vocês entenderam? Falo isso por experiência própria. Aqui vocês conseguem enxergar o que tem de errado, onde precisa mexer, onde não precisa, o que precisa de urgência, o que dá para esperar, vocês entenderam? Então comecem a se mexer também para mudar a realidade de vocês, tá bom? Eu tô falando para vocês aqui, demorei um pouquinho para trazer esse assunto, porque eu testo aqui, vejo se dá certo. Para mim, dando certo para mim, tem coisas que a gente tem que testar, outras não, mas tem coisas que a gente tem que testar, então o que dá certo para mim eu trago para vocês, sempre com a ideia de que você pode sim sempre adaptar para a sua realidade, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Espero que esse conteúdo seja relevante para vocês, tá? Se lhe ajudou, se for relevante, se você gostou da ideia, se você assim, tipo, possa ser que dê certo agora, possa ser que agora vá, né? Então deixa um like aqui para mim, que você já ajuda bastante no meu trabalho. Deixa um comentário aqui para mim, o que você acha, porque aí quem sabe eu trago um outro vídeo, se ficou alguma dúvida, eu trago um outro vídeo, tá? Em sequência desse aqui, eu trago outro mais explicado para
tirar alguma dúvida que possa ter ficado, tá bom? Então deixa aqui nos comentários pra mim alguma coisa, se ficou dúvida, se não ficou, se você entendeu, se não entendeu, se quer que eu traga uma outra versão desse vídeo aqui mais explicado, mais detalhado, tá? Então deixa alguma coisa aqui pra mim nos comentários. E se não for inscrito, se você tá chegando agora, se inscreve no canal, tá certo? Pra fazer parte dessa nossa família que só tá crescendo cada dia mais, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!